Regra da cadeia. Vamos lá, pessoal, vamos resolver exercícios de regra da cadeia. Pessoal, regra da cadeia tem uma diferença fundamental das outras duas regrinhas de derivação. Qual que é? As outras duas regras de derivação, a regra do produto e a regra do quociente, são fórmulas. A gente decora as fórmulas, aprende a utilizar elas e não tem mistério. A regra da cadeia, ela tem uma fórmula, mas a fórmula não é uma fórmula simples. É muito mais fácil a gente entender a regra da cadeia do que a gente decorar a regra da cadeia. Então é isso que eu quero mostrar nesses exemplos de hoje. Aqui eu estou trazendo 4 exemplos de funções que a gente tem que derivar utilizando a regra da cadeia e eu quero que vocês entendam a regra da cadeia, porque é muito simples. Vamos lá. Então, encontre as derivadas das funções abaixo utilizando a regra da cadeia. Primeiro eu queria chamar a atenção aqui, ó, a pessoa que fez esse exercício foi muito legal, já disse que vai ter que usar a regra da cadeia. Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da regra da cadeia e aqui de novo eu estou falando isso, ó, é melhor entender do que decorar. E vamos tentar entender a regra da cadeia. Eu quero derivar, primeiro é isso, quando eu uso a regra da cadeia? Quando eu estou querendo derivar uma função composta. O que é uma função composta? É uma função que é uma f, mas não é de x. Ela é uma f de um outro argumento. Observa aqui, o primeiro exemplo é o mais fácil da gente visualizar, que é uma função composta, porque essa função é o seno, mas não é seno de x, é seno de outro bagulho, é seno de outra coisa. Então é exatamente esse tipo de função que a gente tem que usar a regra da cadeia para derivar. Então, eu quero derivar uma função que é uma f de u. Como é que eu derivo uma f de u? Tem 2 passos para usar a regra da cadeia. Primeiro passo, eu derivo normalmente e depois eu multiplico por um fator de correção. Aqui, essa parte está dizendo deriva normal e depois eu tenho que multiplicar por um fator de correção. Tá, gente? Vamos tentar entender bem direitinho como é que funciona a regra da cadeia. A gente também vai precisar, claro, da nossa tabela das funções que a gente já sabe derivar. Vamos para o nosso primeiro exemplo, seno de 3x, porque eu acho que fica bem claro com esse exemplo. Então, primeiro passo, identificar a regra da cadeia. Como é que eu identifico que eu tenho que usar uma regra da cadeia? Nesse caso, o exercício já me disse que é uma regra da cadeia. Mas e se não tivesse dito, como é que eu identifico quando eu tenho uma função composta? É uma função, por exemplo, seno, ou cosseno, ou e, ou ln, ou potência, tanto faz, só que não é exatamente x o argumento, e sim um outro argumento. Então aqui eu tenho uma função que é o seno, mas não é seno de x. Se fosse seno de x eu não precisava nenhuma regra de derivação. É seno de 3x. Então aqui está a minha identificação, que é uma regra da cadeia. Vamos tentar entender como é que a gente faz para resolver essa daqui. Para derivar, eu tenho que fazer aquela coisa, derivar normalmente e multiplicar por um fator de correção, que é a derivada do argumento. Então vamos lá. O que é derivar normalmente? Derivar normalmente é a gente pensar assim, eu quero derivar seno de 3x, não é? Então é uma função seno. Como é que eu derivo normalmente, se não fosse uma regra da cadeia, a função seno? Qual que é a derivada de seno de x? Qual que é a derivada de seno de x? Cosseno de x. Beleza, até aí tudo bem. Mas eu não tenho seno de x, né? Eu tenho seno de 3x. Vamos pensar assim, e se fosse seno de y? Qual que é a derivada de seno de y? É cosseno de y. E se eu tivesse seno de w, qual que é a derivada de seno de w? É cosseno de w, né? Isso é o que a gente tem que fazer, que é o derivar normalmente. Se eu tenho seno do Goku, qual que é a derivada do seno do Goku? É o cosseno do Goku, não é? Só que aqui eu não tenho Goku, eu não tenho y, eu não tenho w, eu tenho 3x. Ó, de novo, ó.
Derivada de seno de y é cosseno de y, de seno de w é cosseno de w, seno do Goku, cosseno do Goku. Qual que é a derivada de seno de 3x? Pensa rápido, cosseno de 3x. Essa é a parte do derivar normalmente. Se eu tivesse seno de qualquer coisa aqui, a derivada tem que ser o cosseno da mesma coisa. Porque não faz sentido eu trocar, entende? Se eu tenho seno de x, a derivada é cosseno de x. Se eu tenho seno de y, a derivada é cosseno de y. Se eu tenho seno de j, a derivada é cosseno de j. Se eu tenho seno de 3x, a derivada é cosseno de 3x. Não faz sentido trocar o argumento no meio do caminho. Então, essa é a primeira parte da regra da cadeia. É isso que a gente chama o derivar normalmente, ó. Mas depois eu tenho que multiplicar por um fator de correção. Lembra o que era o fator de correção da regra da cadeia? O fator de correção da regra da cadeia é porque é como se a gente tivesse um relógio que mede o tempo diferente, porque o relógio mede o tempo na variável x, no argumento x. Mas agora eu tenho um argumento diferente, que é 3x, ou seja, o relógio é mais rápido. Então eu tenho que multiplicar por um fator de correção, que é a derivada desse argumento. Qual que é a derivada? Deixa eu apagar aqui essas estrelinhas aqui, esses negócios, peraí. Aqui. Então, qual que é o fator de correção? Nesse sentido, o fator de correção é sempre a derivada de quem está aqui dentro. Qual que é a derivada de 3x? 3. Aliás, desculpa. Agora sim. Qual que é a derivada de 3x? É 3. Então tá aqui a regra da cadeia aplicada nesse exemplo. Eu quero derivar seno de 3x, então vai ficar cosseno de 3x, é a parte do derivar normalmente, e multiplica por um fator de correção, que é a derivada do 3x. Então fica cosseno de 3x vezes 3, e daí só ajeita e escreve 3 vezes cosseno de 3x por uma questão estética. Tá, pessoal? Ficou claro? Espero que sim. Vamos ver outros exemplos. Aliás, outros exemplos não, em resumo aqui, né? Se eu quero derivar o seno do Goku, a derivada do seno do Goku é cosseno do Goku vezes a derivada do Goku. Qual que é a derivada do Goku? Pode ser o Goku Super Saiyajin. Como eu sou piadista, né? Enfim, vamos lá, vamos ver outros exemplos. Esse daqui é outro exemplo de regra da cadeia super tranquilo da gente observar. ln do seno de x. Dá para ver que essa função não é um ln de x, mas sim o ln de um seno de x. Mudei o argumento. Se fosse ln de x, não precisava de regra da cadeia. Mas é o ln de outro argumento. É o ln do aliás, é o ln do seno de x. Então, exatamente, a utilização é a regra da cadeia. Como é que eu faço para derivar ln do seno de x? Deriva normalmente e multiplica por um fator de correção. Vamos lá, como é que a gente deriva normalmente o ln? Se fosse ln de x, a derivada era 1 sobre x. Se fosse ln de y, a derivada era 1 sobre y. Se fosse ln de j, a derivada era 1 sobre j. Mas não é, é ln do seno de x. Então a derivada é 1 sobre o seno de x. Beleza? E depois nós temos que multiplicar pelo fator de correção. E qual que é o fator de correção? É a derivada do argumento. Qual que é a derivada do seno de x? Cosseno de x. E tá feito. A única coisa que dá para fazer é multiplicar, né? Pensar que aqui tem 1 sobre 1, né? E 1 vezes cosseno de x é cosseno de x, seno de x vezes 1 é seno de x. Então fica cosseno de x dividido por seno de x. Se vocês estão ligados nesse tipo de função, é uma função trigonométrica chamada cotangente de x. E tá feito, tá legal. Pode partir para a próxima. Lembra, essa daqui era ln do seno. A próxima, só invertir. Seno do ln, só para a gente ver como pode ficar bem diferente o resultado. Essa daqui é uma regra da cadeia clássica, porque, de novo, não é seno de x, é seno de ln de x. Como é que eu derivo seno do ln de x? Primeiro, derivo normalmente, identifico a regra da cadeia. Então, agora, primeiro eu derivo normalmente. Se fosse seno de x, a derivada era
cosseno de x. Se fosse seno de y, a derivada era cosseno de y. Se fosse seno de z, a derivada era cosseno de z, mas é seno do ln de x, então a derivada é cosseno do ln de x. Isso é a parte do derivar normalmente, agora eu preciso multiplicar por um fator de correção, que é a derivada do argumento. Qual que é a derivada do ln de x? 1 sobre x. E está aqui feito já a resposta. A única coisa que dá para fazer é de novo fazer a multiplicação. Pensa que isso daqui tudo está sobre 1, cosseno do ln vezes 1, cosseno do ln, 1 vezes x, x, e tá feito. Pode ir para o próximo exemplo. Esse exemplo aqui, ele, por alguma razão, vocês às vezes têm alguma dificuldadezinha a mais. É quando tem regra da cadeia com função potência. Por alguma razão vocês têm algumas coisas não dão muito certo aí quando vocês estão resolvendo. É onde mais aparece erro, pelo menos na minha experiência. Então vamos lá, deixa eu fazer essa daqui com bastante calma. Primeiro de tudo, identificar que é uma regra da cadeia e identificar os fatores. Pausa o vídeo e tenta identificar os fatores agora. Identificou? Não? Sim? Vamos ver se vocês identificaram. O que a gente vai observar? Essa função, que tipo de função ela é? Ela é alguém elevado na 7. Ela é como se fosse a função u elevado na 7, onde u é x mais cosseno de x, perdão pela minha letra horrível, tá? Mas enfim, essa função, tá aqui a regra da cadeia. Ela é alguém elevado na 7ª potência. Ou seja, ela é como se fosse a função x na 7, mas não é x que está ali dentro. É outra coisa que está ali dentro. Como é que eu derivo x na 7? Derivar x na 7 fica 7x na 6. Derivar y na 7 fica 7y na 6. Derivar x mais cosseno de x na 7 fica 7 vezes x mais cosseno de x na 6. E depois eu só preciso multiplicar por um fator de correção, que é a derivada de x mais cosseno de x. Deriva x, fica 1. Deriva cosseno de x, fica menos seno de x. E daí esse menos com esse mais vira menos, tá, pessoal? Então, tá aqui, tá feito, não tem mais o que fazer nesse exemplo. Regra da cadeia era isso. A gente só tem que entender, a gente só tem que visualizar os fatores. Não é uma regra fácil da gente decorar uma fórmula que nem a regra do produto e a regra do quociente. Talvez por isso os alunos algumas vezes tenham um pouquinho mais de dificuldade na regra da cadeia. Mas não é um bicho de 7 cabeças. É só visualizar os fatores, conseguir identificar qual é o tipo de função, qual que é a função que está por dentro modificando e qual que é a função que está por fora, tá, pessoal? Bueno, regra da cadeia era mais ou menos isso. Bons estudos e até a próxima.